Talvez a pessoa que mais te abandona não seja aquela que foi embora. Talvez seja você. Não de uma vez, não com uma decisão dramática. A maioria das pessoas não acorda e escolhe desaparecer da própria vida. Elas fazem isso em pequenas concessões. Dizem sim quando o corpo já disse não. Engolem uma verdade para não criar tensão. Pedem desculpas porque alguém ficou desconfortável. E chamam esse desaparecimento de bondade. Quantas vezes você chamou de maturidade aquilo que era medo de ser rejeitado? Existe uma diferença entre ser generoso e estar sempre disponível para ser usado. Existe uma diferença entre escolher o silêncio e não se sentir autorizado a falar. Existe uma diferença entre preservar uma relação e sacrificar a própria presença dentro dela. A pergunta é desconfortável porque talvez você já saiba a resposta. Você não está apenas cansado das pessoas, está cansado da versão de si que precisa representar diante delas, a versão calma, a compreensiva, a que não exige nada, a que aceita qualquer mudança de planos, a que responde tudo bem antes mesmo de descobrir se está tudo bem. Essa versão pode ter salvado você em algum momento. Talvez tenha aprendido que discordar custava carinho, que demonstrar necessidade atraía crítica, que a paz da casa dependia de você perceber o humor de todos antes de perceber o seu. Então você se tornou fácil, fácil de agradar, fácil de convencer, fácil de deixar para depois, e com o tempo, uma identidade construída para evitar a rejeição começou a aparecer a sua personalidade. Você diz: eu sou assim mesmo, eu não gosto de conflito, eu sou muito compreensivo, eu não preciso de muita coisa. Mas talvez isso não seja identidade. Talvez seja treinamento. Porque quando você passa anos ajustando a própria forma para não incomodar ninguém, chega um momento em que já não sabe onde termina a gentileza e começa a traição contra si mesmo. Não estou falando de transformar todo sacrifício em violência. Relações exigem concessões. Pessoas que se amam também decepcionam umas às outras. Você pode abrir mão de uma preferência sem perder a alma. Pode escolher o silêncio porque ainda não encontrou as palavras. Pode ajudar alguém sem transformar a ajuda em uma dívida. O problema aparece quando a escolha deixa de ser livre. Quando o seu sim nasce do medo do que o outro fará com o seu não. É aí que a bondade começa a ter gosto de ameaça. Você aceita o convite enquanto sente o estômago fechar. Assume mais uma responsabilidade enquanto uma parte sua pede descanso. Continua explicando uma decisão simples, como se estivesse diante de um tribunal. E quando percebe que ninguém foi convencido, explica ainda mais. Por que você precisa de tantos argumentos para ter um limite? Por que uma preferência precisa ser defendida como uma tese? Por que dizer não quero parece menos legítimo do que apresentar uma lista de motivos que ninguém pediu? O excesso de explicação, muitas vezes, não procura clareza, procura autorização. Você tenta fazer o outro concordar, para só então acreditar que tem o direito de existir daquela maneira. E isso cobra um preço. Cada vez que você abandona uma necessidade para manter alguém confortável, a sua mente registra uma mensagem silenciosa. O que eu sinto pode ser ignorado. Cada vez que promete algo a si mesmo e quebra essa promessa para atender uma expectativa alheia, a sua confiança interna perde um pouco de força. Não é uma destruição barulhenta, é uma erosão. Você ainda trabalha, ainda conversa, ainda cumpre tarefas, ainda sorri nas fotografias. Por fora, nada parece ter acontecido, mas por dentro, a sua própria palavra começa a soar distante. Você sente algo e imediatamente procura uma explicação para não sentir. Quer descansar e chama isso de preguiça. Está ferido e chama isso de exagero. Deseja ir embora e chama isso de ingratidão. Percebe que uma relação te diminui e chama isso de uma fase difícil. A voz interna não desapareceu. Você apenas aprendeu a interrompê-la antes que ela termine a frase.
e depois pergunta por que não consegue confiar em si. A pessoa que vive assim não é fraca. Ela descobriu uma forma de sobreviver às consequências da honestidade. Agradar pode comprar alguns minutos de paz. Permanecer calado pode evitar uma discussão. Fazer-se pequeno pode manter uma porta aberta. Toda prisão psicológica oferece alguma recompensa. A recompensa da sua talvez seja não precisar descobrir o que aconteceria se você fosse verdadeiro. Enquanto você continua cedendo, pode imaginar que ainda controla o vínculo. Enquanto você continua dizendo sim, pode acreditar que ninguém terá motivo para abandonar você. Enquanto você continua escondendo a sua irritação, pode se convencer de que é uma pessoa acima do ressentimento. Mas o ressentimento não aparece do nada. Às vezes, ele é o recibo de um acordo que você fez contra a própria vontade. Você disse sim. A outra pessoa ela acreditou em você. Depois você ficou furioso porque ela esperava que o seu sim significasse alguma coisa. Você ofereceu disponibilidade. Depois odiou ser procurado. Você disse que não precisava de nada. Depois ressentiu-se porque ninguém percebeu a necessidade que você fez questão de esconder. Isso não significa que os outros estejam sempre certos. Também não significa que toda a culpa seja sua. Significa apenas que uma relação não consegue construir intimidade em cima de respostas falsas. Ninguém conhece você quando só recebe a versão que foi calculada para não provocar reação. E talvez seja por isso que você se sente sozinho, mesmo acompanhado. As pessoas estão perto da sua performance, mas você não está inteiro em lugar nenhum. O nome disso não precisa ser uma doença. Não precisa ser um diagnóstico. É um padrão que merece ser visto. Você se abandona quando transforma a reação de outra pessoa em autoridade sobre a sua verdade. Você se abandona quando pede desculpas pelo limite que deveria apenas comunicar. Você se abandona quando considera a decepção alheia uma emergência que precisa ser resolvida imediatamente. Você se abandona quando continua oferecendo acesso a quem só respeita você enquanto você não exige respeito. Mas existe uma armadilha do outro lado também. Ao descobrir esse padrão, você pode querer virar uma pessoa fria. Pode começar a tratar qualquer pedido como manipulação, qualquer desacordo como ameaça, qualquer compromisso como perda de liberdade. Isso não é retorno a si, é apenas outra forma de fugir da vulnerabilidade. A cura do desaparecimento não é transformar o coração em uma fortaleza, é conseguir permanecer dentro de si enquanto outra pessoa se decepciona. O seu limite não precisa ser uma acusação, pode ser uma frase curta. Hoje eu não consigo. Isso não funciona para mim. Eu preciso pensar antes de responder. Eu não quero continuar essa conversa nesse tom. Você não precisa acrescentar 10 minutos de defesa depois disso. No começo, o silêncio que vem depois da frase vai parecer perigoso. A culpa vai aparecer. O impulso de voltar atrás vai tentar se disfarçar de educação. Você vai querer consertar o desconforto antes mesmo de descobrir se ele realmente precisa ser consertado. Espere, nem todo desconforto é um sinal de que você fez algo errado. Às vezes é apenas o som de uma antiga versão sua perdendo autoridade. Comece pequeno. Não faça uma promessa grandiosa de nunca mais agradar ninguém. Apenas repare no momento exato em que você responde antes de consultar a si mesmo. Faça uma pausa. Pergunte: eu quero fazer isso? Ou quero evitar a reação que virá se eu não fizer? A resposta pode não aparecer imediatamente. Depois de muito tempo olhando para fora, voltar a olhar para dentro produz primeiro um silêncio, não uma revelação. Você talvez não saiba o que quer. Isso não significa que não exista nada dentro de você. Significa que a sua vontade ficou tempo demais esperando permissão para falar. Reconstrua a confiança com promessas pequenas o bastante para serem cumpridas. Descanse quando disse que iria descansar. Saia quando perceber que já terminou.
Diga uma preferência sem pedir desculpas por tê-la. Escolha uma pessoa segura e diga a verdade antes de transformá-la em ressentimento. Autoconfiança não nasce de uma grande declaração diante do espelho. Nasce quando você começa a perceber que a sua própria palavra voltou a ter consequências dentro da sua vida. E se existe ameaça, violência, controle ou risco real na relação em que você está, não transforme este vídeo em um desafio para enfrentar alguém sem apoio. Procure uma pessoa segura e apoio profissional ou serviços de proteção da sua região. Um limite não é uma prova de coragem que você precisa realizar sozinho. Você não precisa punir quem se acostumou com a sua disponibilidade. Precisa parar de oferecer a sua ausência como preço para ser amado. Talvez algumas pessoas só conheçam a sua versão conveniente. Talvez fiquem confusas quando você começar a ocupar espaço. Talvez chamem de egoísmo aquilo que antes recebiam como acesso ilimitado. Deixe que a confusão exista. A decepção de alguém não é automaticamente uma injustiça contra essa pessoa. E a aprovação de alguém não é automaticamente uma confirmação de que você está vivendo certo. Você não veio ao mundo para ser uma superfície sem atrito, onde todos podem projetar as próprias necessidades. Você também não precisa se tornar uma pessoa impossível de alcançar. Você precisa voltar a ser alguém que consegue ouvir a própria voz sem imediatamente colocá-la em julgamento. A alma não desaparece quando você a abandona. Ela continua esperando nos lugares em que você diz tanto faz, enquanto algo em você sabe que não faz. Espera no convite que você aceita sem querer, na mensagem que você apaga antes de enviar, na porta que você não fecha porque alguém pode interpretar o gesto como rejeição, no sonho que você chama de imprudente antes de permitir que ele tenha um nome. Talvez você não esteja perdido, talvez esteja vivendo de acordo com uma versão antiga de si, uma versão que aprendeu a sobreviver sendo aceita por todos e conhecida por ninguém. Hoje, não prometa que nunca mais vai se abandonar. Promessas enormes podem ser outra forma de violência contra você. Apenas escolha uma verdade pequena e permaneça ao lado dela. Não explique além do necessário. Não peça desculpas por existir. Não transforme a sua paz em uma tarefa que sempre depende do comportamento de outra pessoa. Você não está sendo bom quando precisa desaparecer para que alguém continue satisfeito. Você está se abandonando. E o retorno começa no instante em que a sua própria voz termina uma frase sem pedir licença. Se esta mensagem encontrou uma parte sua que costuma ficar em silêncio, escreva apenas: Eu não vou mais me abandonar para ser aceito.